Recife em fúria, ladrão linchado na Boa Vista e o Brasil no modo faroeste. Minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso cantinho arretado, o canal Pernambucando por Aí. Senta na sombra, ajeita a cadeira, pega teu café ou teu cuscuz com ovo, porque a conversa de hoje é daquelas que arde mais do que pimenta malagueta no beiço. O tema não é fácil, não é doce, não é engraçadinho como comercial de margarina. É um retrato cru do nosso Brasil, onde a realidade anda mais absurda que novela mexicana. O caso do linchamento de um suspeito de roubo, em plena madrugada, no coração do Recife. Pois é, meus amigos, no bairro da Boa Vista, aquele mesmo onde já se vendeu sonho de padaria e poesia de rua, um homem foi espancado até a morte, acusado de ser ladrão. O povo não esperou polícia, juiz ou sentença. Foi justiça de rua, justiça de porrete. O corpo ficou largado no chão como se fosse bicho atropelado. E é daí que a gente puxa o fio desse novelo embolado, cheio de nós, para tentar entender a alma dessa nossa terra. Vou logo avisando, aqui não tem moral simplória nem conclusão pronta. Como diria o mestre Olavo de Carvalho, a primeira obrigação intelectual é não mentir para si mesmo. E a grande mentira que o Brasil conta a si próprio há décadas é a de que vivemos num Estado de direito onde a lei impera. Balela, minha gente. O que impera é a desordem, o improviso, a gambiarra moral. O Brasil é o país onde o Código Penal serve mais de enfeite em biblioteca empoeirada do que de regra prática na rua. Edmund Burke, aquele filósofo inglês que entendia da alma humana mais do que muito psicólogo de hoje, já dizia que quando a lei falha, o povo busca o instinto. E o instinto humano, sem freio moral, é feroz. Foi isso que se viu naquela madrugada. Uma multidão furiosa, tomada de medo e raiva, descontando no suspeito o ódio acumulado por anos de abandono, insegurança e impotência. Mas veja, não estou aqui para justificar linchamento. O mandamento bíblico é claro, não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Cristo ensinou que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O problema é que no Brasil a pedra já está na mão antes mesmo da pergunta ser feita. E essa ânsia por sangue não nasce do nada. É filha legítima de um sistema que deixou de punir criminoso para punir cidadão de bem que ousa se defender. Roger Scruton, pensador inglês dos mais elegantes, falava que a civilização se sustenta em 3 pilares: a lei, a moral e o costume. Quando esses pilares racham, a casa desaba. No Brasil, a lei é frouxa, a moral é zombada, e o costume foi sequestrado pelo progressismo barato de quem acha bonito relativizar tudo. Resultado, a casa caiu e o povo agora resolve na pancada o que o Estado finge que resolve no papel. Eu fico lembrando de uma história de feira, lá em Caruaru, contada por um compadre meu. Um cabra roubou uma galinha no meio da feira. A galinha, esperta, começou a cacarejar alto, denunciando o furto. O dono correu atrás, o povo se juntou e em menos de 5 minutos o ladrão estava deitado no chão, levando mais chute do que bola em final de campeonato. Só que, naquela ocasião, a polícia chegou rápido, prendeu o sujeito e salvou o resto da surra. Hoje em dia, na capital, nem polícia chega. E aí o que sobra? O povo resolve. G.K. Chesterton, aquele inglês que tinha mais ironia na pena do que muito cronista brasileiro, dizia que quando se destrói a fé em Deus, o homem não passa a acreditar em nada. Ele acredita em qualquer coisa. Aqui no Recife, o povo deixou de acreditar na justiça dos homens e passou a acreditar na justiça do próprio braço. É a fé desesperada de quem não encontra mais juiz confiável, nem lei respeitada. E o que faz a elite política enquanto isso? Dorme em colchão de pena, com segurança particular na porta do prédio. Deputado anda cercado de assessores, juiz circula em carro blindado, ministro mora em bairro nobre. Eles não sentem o medo de atravessar a rua escura da Boa Vista às 3 da manhã. Quem sente é o povo, esse mesmo povo que explode em violência quando se vê sozinho.
Olavo de Carvalho martelava uma coisa que me ficou na cabeça. O problema do Brasil não é a corrupção, é a inversão moral. Porque, veja, corrupção sempre existiu em todo canto do mundo. Mas aqui, além de roubar, o sujeito ainda posa de vítima, recebe aplauso de militante e vira herói de documentário da Netflix. Enquanto isso, o pobre que se defende de um assalto corre risco de ser processado por excesso de legítima defesa. Me diga se isso não é inversão da ordem natural das coisas. Na Bíblia, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: "Não é em vão que a autoridade traz a espada, pois é ministra de Deus para castigar o malfeitor." Romanos, capítulo 13, versículo 4. O problema é que no Brasil, a espada da autoridade virou espada de brinquedo. O Estado não castiga o malfeitor. O Estado protege o malfeitor. E quando a espada da autoridade falha, o facão do povo entra em ação. Agora, veja a ironia. Os mesmos que passam o dia relativizando o crime, dizendo que ladrão é vítima da sociedade, são os primeiros a se chocar quando a população reage do jeito mais bruto. Ora, minha gente, se a sociedade vira refém do bandido, é natural que, em algum momento, ela rompa a corrente. O linchamento é a explosão irracional de um povo que foi impedido de agir racionalmente. E aqui entra nossa cultura nordestina. O nordestino sempre foi homem de honra. Na roça, na beira do rio, na feira livre, palavra vale mais do que contrato de advogado. O sujeito que roubava bode ou mexia com mulher casada já sabia o risco. Ou ia embora na madrugada ou terminava no chão. Não era bonito, mas era código de honra. Hoje, esse código virou notícia de jornal com um tom de escândalo. Mas, no fundo, é apenas o eco de uma tradição que a modernidade fingiu que esqueceu. Eis o ponto alto da tragédia. Não é só o ladrão que morre no linchamento. Morre também a confiança na lei. Morre a certeza de que existe justiça imparcial. Morre a esperança de que o Estado funcione. É como se cada tijolo da nossa sociedade fosse arrancado à marretada, até sobrar apenas a poeira da violência. E aqui faço uma imagem. O Brasil é como uma casa grande nordestina, antiga, cheia de rachaduras. O telhado já cedeu em algumas partes, o mato cresce no terreiro e as paredes estão desbotadas. Mas lá dentro ainda mora um povo teimoso, que insiste em cozinhar no fogão a lenha, contar histórias na calçada e acender vela no altar. Só que se a casa continuar abandonada, um dia o teto desaba de vez. E quem fica soterrado? Sempre o povo. Nelson Rodrigues dizia que a vida como ela é feita de tragédias banais. O linchamento da Boa Vista é exatamente isso. A tragédia banal de um país onde a violência já não surpreende, apenas se repete como uma ladainha macabra. E a elite intelectual ainda ousa perguntar: por que o povo é tão violento? Ora, o povo é violento porque foi empurrado ao desespero. Porque vive num país onde a justiça é cega, surda e manca. Conclusão. E aí, meus amigos, qual é a moral dessa história? Não é que o povo esteja certo em linchar, mas também não é que o povo seja o grande vilão. O vilão é o Estado que abandonou sua missão. É a elite que relativizou o crime. É a cultura que transformou o bandido em mártir. Burke ensinava que a sociedade é um contrato entre os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer. O Brasil está rompendo esse contrato. Ao permitir que o caos governe, estamos traindo nossos antepassados, que construíram essa terra com suor e sangue, e condenando nossos filhos a viver numa terra de ninguém. É hora de resgatar a ordem, a moral e a fé. De lembrar que a justiça deve ser feita pelo Estado, não pela turba. De exigir autoridades que cumpram o papel de ministros de Deus para punir o malfeitor, e de recusar com todas as forças a inversão moral que nos cerca. No fim, a história do linchamento não é sobre um ladrão espancado. É sobre um país espancado pela própria desordem. É sobre nós, que ainda acreditamos que dá para recuperar essa casa chamada Brasil, antes que ela desabe de vez. E assim, minha gente, termino nossa conversa de hoje. Foi dura, foi pesada, mas necessária.
Agora eu quero saber de vocês, será que o povo brasileiro ainda acredita na justiça? Ou já se acostumou a viver nesse faroeste sem xerife? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, que eu quero ler e debater. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal, porque aqui a gente fala do Brasil sem maquiagem, com humor, ironia e amor por Pernambuco. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.